conversa sobre ótica, especificamente o campo visual. Uma pessoa está parada numa calçada plana e horizontal, diante de um espelho plano vertical. Está aqui o espelho, esse é o espelho E, plano vertical E, pendurado na fachada de uma loja. Aqui está a calçada, aqui está a rua, tá? E aqui está a loja. Ele está pendurado aqui na calçada da loja. A figura representa a visão de cima da região, então você está olhando de cima, você está vendo tudo isso olhando de cima. Olhando para o espelho, a pessoa pode ver a imagem de um motociclista, então aqui estão os olhos da pessoa, ó. Ele olha aqui no espelho e ele está vendo a imagem do motociclista. De motociclista e de sua motocicleta que passam pela rua com velocidade constante de 0,8 metros por segundo. É importante grafar a velocidade, tá? Que é 0,8 metros por segundo e que é constante. É a velocidade que o motociclista está vindo para cá, ó. Em uma trajetória retilínea e paralela à calçada, conforme indica a linha tracejada, ou seja, ele está aqui paralelo à calçada, tá vendo? A calçada está aqui, está paralela. Considerando que o ponto O da figura representa a posição dos olhos, está aqui, ó, bem aqui, ó, a posição dos olhos da pessoa parada na calçada, é correto afirmar que ela poderá ver a imagem por inteiro, isso é importantíssimo, do motociclista e de sua motocicleta repetida no espelho durante quanto tempo? E aqui estão as alternativas. Resolução. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o campo visual do observador, ó, visto através do espelho. Está aqui o espelho, tá? Então está aqui os olhos dele e aqui está o espelho. Então nós vamos determinar o campo visual atrás dele, ou seja, a região que ele vai conseguir enxergar. Como é que a gente faz isso? Primeiro, você localiza a imagem olhinha dos olhos ó da pessoa, que é simétrica, está atrás do espelho. Tá vendo? Aqui está o espelho, então você tem uma distância D dos olhos da pessoa até o espelho, aí você localiza o olhinha, que é equidistante do espelho e perpendicular ao mesmo, tá? É a mesma distância. Tá aqui o olhinha é a imagem dos olhos da pessoa. E aí o que você faz? A partir de olhinha, você traça duas linhas que tangenciam o espelho na parte de cima. Cálculo da distância D pela semelhança de triângulos da figura 2, essa figura. Os triângulos O'B, O'B, que é o grandão, e O'CD, que é o pequeno, são semelhantes. Então eu vou pegar essa distância 2 do pequeno, está para essa 1,2 do pequeno, assim como toda essa 5 mais 2 do grandão está para toda essa, que é o D que a gente está querendo, do grandão. Então vai ficar 5 sobre 1,2, 5 mais 2 sobre D, que vai dar 2D é igual a 8,4, D vai dar 4,2 metros. Então essa distância daqui até aqui é 4,2 metros. Observe na figura 3 que, enquanto tempo variar de t0 igual a 0 até t, que é o ΔT, que seria t menos t0, ou seja, quando a moto está daqui até aqui, tá vendo? Aqui tempo igual a 0 e aqui tempo igual a t. Então, enquanto o tempo variar nesse intervalo de tempo ΔT, que é t menos t0, tempo final menos o inicial, ele enxerga a imagem por inteiro do motociclista e de sua moto. E que nesse intervalo de tempo ΔT, muita atenção agora, qualquer ponto fixo em qualquer parte da moto, por exemplo, que seu farol dianteiro, ponto A, tá vendo aqui, ponto A, esse ponto fixo percorre a distância AB, tá vendo? Percorre essa distância aqui, ó, ΔS, tá vendo? Daqui, então o ponto A vem daqui até aqui. Então, quando ele percorre essa distância ΔS, ele está enxergando a moto por inteiro, desde o T0 até o T, tá vendo? Ó? E para que ele enxergue a moto inteiro, desde o T0, tempo T0 aqui, quando a moto está nessa posição, o ponto A aqui, até quando a moto está nessa posição, o ponto A aqui,
ele vai enxergar a moto por inteiro. Então ele só enxerga a moto por inteiro quando o ponto A se deslocou uma distância ΔS. Tal que ΔS, que é essa distância que ela se deslocou, ponto A se deslocou, vai ser o 4,2, que é toda essa distância, menos o comprimento da moto, que é 1,8, que vai dar 2,4 metros. Como o movimento da moto é uniforme, você pode, e a velocidade dela é constante, foi fornecida, 0,8 metros por segundo, você pode jogar a equação V igual a ΔS sobre ΔT. O V é 0,8, a distância que a moto vai andar é 2,4, no caso ponto A, né, sobre ΔT. Quando você tira aqui ΔT, vai dar 3 segundos, que é o tempo que esse observador, olhando através desse espelho, demora para enxergar a moto inteira, desde que ela vai desse ponto, tempo t0 igual a 0, até esse ponto t igual a t. Tá? Então a alternativa correta é a B de bola. Questão 6. Duas ondas mecânicas transversais e idênticas, 1 e 2, propagam-se em sentidos opostos por meio de uma corda elástica esticada, tracionada. A figura 1 representa as deformações que amolam um, que se propaga para a direita. Então aqui está a figura 1, tá vendo? E essa mola 1 está se propagando para a direita. Provocaria em um trecho da corda no instantes t igual a 0 e t igual a 4. Esse é um instante t igual a 0, ela está nessa posição. Aí ela se moveu para a direita, um quarto de período depois ela andou um quadradinho, certo? Tá? Então ela vai ocupar essa nova situação aqui, essa nova posição. Veja bem como que apareceu isso aqui, ó. Ela andou um quarto de período para frente, olha aqui, ó. Acompanha bem a setinha, tá vendo? Ó. Esse pedaço surgiu, que é esse aqui, ó. Tá vendo? E esse sumiu. Então, essa é a situação dela no instante zero. Um quarto de período depois, quando ela andou um quadradinho, tá? Ela vai ocupar essa posição. E T é o período de oscilação das duas ondas. A figura 2 representa as deformações da onda 2, que se propaga para a esquerda. Então essa é a 2, está indo para a esquerda, ela provocaria no mesmo trecho de corda, nos mesmos instantes relacionados da figura 1, tá? Ou seja, essa daqui está se movimentando para a esquerda. Essa situação é quando o tempo é zero. Veja bem, essa situação é um quarto de período depois, ou seja, quando ela andou um quadradinho, tá? O que acontece? Olha aqui, ó. Quando ela foi, esse pedaço foi para a esquerda, isso aqui sumiu, e aqui ó, a ponta da seta, tá vendo? Essa parte aqui foi para frente, ó. Tá aqui. Então essa é a situação dessa onda aqui, um quarto de período depois. A figura 3, ao se cruzarem essas ondas, produzem uma figura de interferência, e devido a esse fenômeno, estabelece uma onda estacionária na corda. A figura 3 representa configurações da corda resultantes da interferência das duas ondas em cada um desses instantes. Então, quando essa interfere com essa, vai surgir essa. Então, veja bem, ó, olha o ponto A, está no zero. Se eu chamar aqui de zero, guarda bem essa informação, tá? É só para você entender. Se eu guardar e chamar aqui de zero, então eu tenho unidade 1 mais 1, unidade mais 2, o menos 1, menos 2. Em todas elas, tá? Então veja bem aqui, ó, quando o tempo é zero, o A está no zero. O A está no zero para cada onda. Somando zero com zero vai dar zero. Veja bem agora, o B está no mais 1 e o B também está no mais 1 para cada onda. Então quando elas estão interferindo, vai ter uma interferência construtiva, mais 1. Com mais 1 vai dar mais 2. Olha onde veio o ponto B aqui, ó. Ponto C, 0, 0, vai dar 0. Ponto D, outra interferência construtiva. Ó. Essa onda está no menos 1, essa aqui está no menos 1. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. E no ponto E, 0, 0 vai dar 0. Então, esse desenho tá, é a interferência dessas duas ondas quando? Quando T é 0. E mesma coisa aqui, tá? Essa onda interfere nessa, surgindo uma onda estacionária, essa interfere nessa, tá? Que vai dar isso aqui. Como? Olha aqui, ó. 0. No ponto A está interferindo 0 com 0 dá 0. Ponto B
Ponto A, menos 1 com mais 1, anula, vai dar 0. Ponto B, 0 com 0 vai dar 0. Ponto C, mais 1 com menos 1, interferência destrutiva, dá 0. Ponto D, 0 com 0, 0. E ponto E, menos 1 com mais 1, dá 0. Então, esse é o formato, tá? A configuração, tá? Da interferência dessa onda com essa onda quando? Quando t igual a 4. A figura que melhor representa a configuração da corda nesse mesmo trecho, devido à formação da onda estacionária, no instante, agora no instante 3t sobre 4, tá? Então ela andou 3/4 de período. Então depois que ela andou 3/4 de período, ele quer saber qual vai ser o formato da nova onda estacionária, que é resultante da interferência das ondas 1 e 2, e aqui estão as alternativas. Resolução. Na sequência abaixo, tá, eu representei as configurações da corda, 1/4 de período desde o instante t até o instante período 3t sobre 4. Então está aqui 1/4 de período depois aqui, 1/4 de período depois aqui, 1/4 de período depois aqui para cada uma delas, tá? A figura 1 representa as deformações da onda 1 se propagando para a direita. A figura 2 representa as configurações da onda 2 se propagando para a esquerda. E a figura 3 representa a configuração da corda resultante da interferência dessas duas ondas nos instantes, em cada um desses instantes. Muito bem, então vamos analisar. Olha a figura 1. A figura 1 é importante isso aqui, ó. Essa onda está correndo para a direita, tá? Então veja bem, essa aqui é a situação inicial. 1/4 de período depois, um quadradinho depois, tá? Esse ponto A estaria aqui, ó. Acompanha bem na ponta da setinha, ó. O ponto A estaria aqui, aqui está o ponto A. E esse aqui sumiu. Essa representa essa 1/4 de período depois. Veja de novo, o ponto A agora está aqui, ó. Acompanha bem aqui, ó. Olha o ponto A aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui sumiu. E 1/4 de período depois, de novo, essa, tá? Essa daqui 1/4 de período depois. Ou seja, olha o ponto A aqui, amigo. Ó. Ponto A, tá? Isso aqui sumiu. Então, quem é isso? É essa onda 1/4 de período depois, tá? E a configuração dela 1/4 de período depois, andando para a direita. Na figura 2, a onda está indo para a esquerda. Essa é a situação fornecida. 1/4 de período depois, ó, o ponto E agora está indo para a esquerda, ó. O ponto E está aqui, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Tá? Isso sumiu. Essa para essa. Tá vendo? Ó, o ponto E agora. Então, 1/4 de período para cá, porque ela está indo para a esquerda, tá? Isso sumiu, tá aqui. E essa, 1/4 de período, tá aqui, depois é essa. A interferência de cada uma. Veja bem. Nessa situação já foi feita. Nessa situação, A com A, tá vendo? Interferência destrutiva. Mais 1, menos 1, anula a outra. 0, outra interferência destrutiva, 0. 0, outra interferência destrutiva, 0. Então, esse é o formato da configuração dessas duas ondas interferindo no instante t sobre 4. Depois, no instante 2t sobre 4 ou t sobre 2, que é 1/4 período depois, veja bem, 0 com 0, interferência construtiva está aqui, 0 com 0, interferência construtiva está aqui, 0 com 0. Esse é o formato da interferência dessas duas, t sobre 2. E o pedido está aqui, ó, tá? Então veja bem, no instante, 3t sobre 4, que é o que ele está pedindo. Ó, mais 1, menos 1, destrutiva, 0. 0 com 0, 0. Destrutiva, 0. 0 com 0, 0. E destrutiva, 0. Então, esse daqui é o formato da configuração da interferência dessas duas ondas no instante 3t sobre 4, que é fornecida
pela alternativa D de dado. Unesp, essa questão versa sobre eletromagnetismo, física térmica, particularmente dilatometria. A figura é o esquema simplificado de um disjuntor termomagnético utilizado para a proteção de instalações elétricas residenciais. O circuito é formado por um resistor de baixa resistência R, esse aqui, uma lâmina bimetálica composta por dois metais XY, está aqui XY, dois metais, L é a lâmina bimetálica, e esses dois metais estão soldados um no outro. O eletroímã E, está aqui o eletroímã, esse é o núcleo dele lá dentro e o fio enrolado nele. E um par de contatos C, esse é o par de contatos. Esse par de contatos tende a abrir pela ação da mola M2, mas o braço atuador A impede, com a ajuda da mola M1. O eletroímã E é dimensionado para atrair a extremidade do atuador A somente em caso de corrente muito alta, curto-circuito, quando pode dar uma pane, tá? Nos aparelhos elétricos da casa. E nessa situação, a gira no sentido indicado. Então ele vai girar nesse sentido. Se ameaçar dar um curto-circuito, o A gira nesse sentido. Quando ele gira nesse sentido, ele libera a abertura do par de contato C pela ação da mola M2. Veja, quando ele gira nesse sentido o atuador A, isso aqui desce, ó. Quando isso aqui desce, isso aqui também desce. Isso aqui sobe. E o contato C é desligado, tá? De forma similar, R e L são dimensionados para que essa última não toque a extremidade de A quando o circuito é percorrido por uma corrente até o valor nominal do disjuntor. Acima dessa, o aquecimento, que pode provocar curto-circuito, leva o bimetal a tocar o disjuntor A. Quando ele toca no disjuntor A, a gente já viu que vai interromper o circuito, tá? Abrindo isso aqui, tá? De forma idêntica do eletroímã. Na condição de uma corrente elevada a percorrer o disjuntor no sentido indicado da figura, sendo αx e αy os coeficientes de dilatação linear dos metais X e Y, para que o contato C seja desfeito, deve haver a relação, você vai completar aqui, e, nesse caso, o vetor que representa o campo magnético criado ao longo do eixo do eletroímã apontará para A, aí você completa. Os termos que preenchem as lacunas estão indicados correta e respectivamente na alternativa, e aqui estão as alternativas. Resolução. Pelo enunciado, existem dois dispositivos trabalhando no acionamento do atuador, do aparelho. O atuador A, do atuador A, né, claro. A lâmina bimetálica e o eletroímã. E nós vamos analisar cada um deles, tá? A lâmina bimetálica. Se surgir uma corrente elétrica de elevada intensidade percorrendo o disjuntor, a resistência R sofrerá um aquecimento, que será transmitido pelo bimetal, fazendo com que a temperatura do mesmo aumente. Então, se a corrente for muito alta, a resistência vai ficar bem aquecida e vai passar calor para essa lâmina bimetálica aqui, fazendo com que a temperatura do X, do metal X, e do metal Y aumente. E isso aqui vai curvar de maneira a encostar no atuador A. E deve se curvar para a direita. Para que isso ocorra, ou seja, que a lâmina metálica se curve para a direita, o metal X deverá se dilatar mais que o metal Y. Tá? Veja aqui, ó. O X tem que ser maior que o Y. Para ela se dilata para cá, esse comprimento, essa curva aqui é menor que essa. Então o X vai ter que se dilatar mais que o Y. Ou seja, o comprimento, a variação de comprimento do X tem que ser maior que a variação de comprimento do Y. E nessas condições, o coeficiente de dilatação linear do metal X deve ser maior que o coeficiente de dilatação linear do metal Y, pois a expressão, tá, que a dilatação é proporcional ao comprimento, ao coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura, mostra que o coeficiente de dilatação linear é diretamente proporcional à dilatação ΔL. Ou veja, para o mesmo comprimento, que é o caso de cada barra, tá?
Por a mesma variação de temperatura, os dois são aquecidos por igual. Veja bem, isso é diretamente proporcional a isso. Ou seja, para o ΔL aumentar, o alfa deve aumentar também. Eletrolima. Observe na figura 1, fornecida pelo enunciado, que a corrente elétrica está circulando no eletrolima no sentido indicado na figura 2. Veja bem, figura 1, ó, ele foi fornecido. A corrente faz isso, tá vendo? Ela sobe aqui, vem aqui, desce por esse fio aqui, dá a volta por trás, desce pela frente, dá a volta por trás. Eu indiquei aqui, ó. Tá vendo ela chegando aqui, aqui. Aí ela desce por aqui, dá a volta lá por trás, ou ela aqui descendo. Então, na parte da frente de cada espira do eletroímã, a corrente está descendo. Quando o solenoide, no caso o eletroímã, é outro nome de eletroímã, é percorrido por corrente elétrica, a configuração de suas linhas de indução é obtida pela reunião das configurações de cada espira, o que equivale à configuração das linhas de indução de um ímã natural. Então, a configuração das linhas de força, da linha de indução, que é a mesma que a do campo elétrico, tá? É a configuração obtida por uma das espiras, que é a mesma configuração que é a das linhas de indução de um ímã natural, que a gente vai ver em seguida. O sentido das linhas de indução, que indicam o sentido do campo magnético B no interior do solenoide, do eletroímã, é fornecido pela regra da mão direita, aplicada numa das suas espiras. A regra da mão direita diz: polegar é o sentido da corrente e o sentido do campo magnético ou das linhas de indução é no sentido da fechada da mão. Então veja bem, eu peguei uma das espiras, está vendo aqui, ó, por exemplo, essa daqui, tá? Tá aqui a espira, você coloca a mão direita, polegar no sentido da corrente, está vendo? A corrente está para baixo. Você vai fechar a mão passando por dentro da espira. No sentido da fechada da mão, está vendo aqui, ó? Está para a direita a fechada da mão, tá? Está o sentido das linhas de indução do campo magnético, que é o mesmo sentido que o do campo magnético. Então, no caso, o campo magnético vai ter direção horizontal e sentido para a direita lá no interior do eletroímã. Se esse eletroímã funciona como ímã natural, tá? As linhas saem do polo norte e chegam ao polo sul. Então veja no sentido que o sentido do campo elétrico criado ao longo do eixo do eletroímã apontará para a direita. Resposta C.